começando a agradecer a Deus pela vida de graça e a respiração que concedeu a todos nós que estamos aqui. Não é fácil por estarmos aqui mais uma vez nesse dia, no dia 15. Ontem foi no dia 14, hoje é dia 15, estamos aqui reunidos em vida, respirando e de saúde, gozando da saúde. Não é porque melhores somos que outros, não. Mas porque Deus ainda tem um propósito na minha e na tua vida. Amém. Se nós girarmos em várias unidades hospitalares, nós veremos que muita gente automaticamente no dia de hoje estão acamados, não conseguem levantar. Até uns no dia de ontem para hoje partiram mesmo pela madrugada. Mas você ainda está aqui, é porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Amém. Podemos muito bem afirmar, sem medo de errar, muitos automaticamente estavam doentes, mas graças a Deus conseguiram recuperar-se. Não surgiu nenhuma tragédia em suas vidas. Mas em função da doença que tiveram, conseguiram ter uma melhoria. Então, em função disso, é o motivo de eu agradecer. É o motivo de eu dar graça, render a Ele o louvor, somente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Nós acabamos de abrir no Evangelho de João, no capítulo 15. Começamos a ler a partir do versículo 4. É bem provável que ali a Bíblia nos conta a história de um homem que realmente era pastor, ou seja, é pastor. É bem provável que este pastor possuía 100 ovelhas. Só que o que acontece é que das 100 perdeu uma. Quer dizer que passou a ser 99. Só que quando essa uma perde, automaticamente o homem tendo 99 ainda assim não se sentia comovido. Ainda assim ele sentia-se triste. Porque alguma coisa estava a faltar nele. Que é aquela ovelha que havia se perdido. E esse mesmo homem, quando deu conta de que a ovelha dele, na qual ele pertencia a ele, se perdeu, ele foi à busca daquela ovelha que se havia perdida. E quando encontrou, agarrou a ovelha e teve tanta alegria por ter encontrado a uma que havia se perdido. E quando ele voltou para casa, automaticamente houve uma festa dada por causa daquela ovelha que se havia perdido, mas ele achou, ou seja, mas foi achada. Então nós abrimos também no livro do apóstolo Lucas, capítulo 15, no versículo 11, conta a história de um homem chamado, ou seja, de um rapaz, o nome na qual a Bíblia fala do filho pródigo. E este mesmo rapaz, ele pede para o pai a parte da herança que ele tinha que ter só depois da morte do pai. Só que ele pede de forma antecipada, a fim de que quê? A fim de que possa gastar de forma desordenada. Só que quando o homem pede, o pai não hesita, o pai lhe dá a herança. Ele vai desbundar, vai estragando, ou seja, vai gastando em coisas na qual não lhe beneficiaram futuramente, ou seja, coisas na qual não lhe trazeram benefício, mas sim só prejuízo. Só que depois o que acontece? Eis que este mesmo pastor de ovelha, só que quando ele acha aquela ovelha na qual havia se perdido, ele fica contente ainda mais. Por quê? Porque automaticamente há mais prazer naquilo que se perde do que naquilo que já foi encontrado. O filho pródigo, ele automaticamente não se perdeu. Automaticamente o que acontece? Ele foi embora. Ele conhece o caminho de volta, mas a ovelha não conhece o caminho de volta. Então eu trago como tema desta manhã, salvo, encontrado, não merecendo. O que acontece às vezes é que a Bíblia me salva, a Bíblia me encontra, Cristo me encontra, mesmo não merecendo ser encontrado. O que acontece? Eu não sei o valor na qual eu tenho, mas Ele sabe. Na verdade, o que acontece? Porque sem Ele eu não sou nada. Sem Ele não somos nada. Então tem que haver necessidade de nós buscarmos somente a Cristo, buscarmos a Deus de todas as formas, da maneira possível, para que a fim Ele nos dê o que realmente nós vamos pedir, o que tivermos a necessitar, o que for preciso para nós. Então a Bíblia fala da ovelha perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida, ela perdeu-se porque não conhecia o caminho da volta. Mas o filho, ele foi sabendo o caminho da volta, ainda assim não, quer dizer, ele só se arrependeu, só voltou depois de tiver a necessidade de se lembrar de que realmente ele precisa do quê? Da essência, de onde ele saiu. Mas a ovelha perdida, ela perdeu-se. Perdeu porque não conhecia o lugar de volta, o caminho de volta. Amém. Por essa razão nós começamos a entender que hoje em dia existem muitos que se perderam. Muitos estão perdidos hoje em dia. Não porque praticamente não que eles não têm o conhecimento, ou seja, têm o conhecimento, não têm o conhecimento. Mas os que têm conhecimento ainda assim vão. Por essa razão que a Bíblia nos ensina que haverá mais juízo, ou haverá mais rigorosidade no juízo,
para aqueles que já conhecem. Que conhecem que essa é a verdade, mas ainda assim estão a praticar a mentira. Conhece que essa é a verdade, mas ainda assim quer andar em caminhos tortos. Ele sabe que aquilo é errado, mas quer fazer. A Bíblia vai julgar de forma rigorosa todos aqueles que conhecem a verdade, mas não vivem da verdade. Amém. A Bíblia vai julgar de forma rígida todos aqueles que falam, pregam a verdade, mas não vivem da verdade. Amém. Por essa razão, só que a ovelha perdida, ela não conhecia a verdade, não conhecia o caminho para a volta. Mas o filho pródigo conhecia, ele sabia que se eu sair daqui e ali vou gastar os meus valores, vou gastar tudo quanto eu tenho, vou gastar tudo quanto eu possuo, e automaticamente eu já não poderei ter, na ausência de quem? De quem tem uma boa gerência. Então, o que aconteceu é que o filho estava a ser instruído para que, afim, ele consiga usufruir, consiga andar de acordo com o quê? Com os propósitos, planos do pai. Mas isso não aconteceu por quê? Porque automaticamente ele queria as coisas de forma antecipada, apressada. Sem o pai morrer, ele queria a herança. Ele queria o quê? Queria fazer as coisas já, sem a presença do pai. Mas a Bíblia nos ensina que a velarmos pela verdade. A velarmos, só velaremos a verdade quando nós estamos ligados com a videira. Quando estamos ligados em Cristo Jesus. Porque é em função dele que nós conseguimos ter uma vida de acordo com o seu propósito, o seu plano. É deste jeito que acontece. Então não adianta, não há necessidade de eu conhecer a verdade e não viver na verdade. O que interessa é eu conhecer, tiver o conhecimento pleno da verdade e automaticamente passar a viver a minha verdade e louvar o seu nome do Senhor. Deus seja louvado. Então o que Cristo realmente nos chama é para que nós possamos não somente conhecer. Porque o que acontece quando nós falamos do conhecimento da verdade, nós estamos associados com uma relação, com uma intimidade na qual nós poderemos ter com a própria verdade. Quando eu digo que conheço a verdade e não pratico, automaticamente eu não automaticamente nada sou. Porque quando fala do conhecimento, fala da relação. E quando fala da relação, fala-se da execução, da prática. Então tenho que praticar aquilo que eu conheço. Para que quê? Para que me seja dado a garantia de que um dia serei recompensado. É isso que acontece. Então não adianta eu tiver a ouvir a verdade, não adianta eu saber e conhecer a verdade, se eu não tiver a capacidade de viver na verdade. Amém. Porque por mais que eu ouça a verdade, Satanás também ouve a verdade. Amém. Por mais que eu esteja a falar da verdade, Satanás fala da verdade, só não pratica a verdade. Porque quando ele esteve no jardim, quando ele disse para mim, ele disse muito bem. Foi assim que Deus disse. Não. E quando ele testou a Cristo no deserto, ele usou a verdade, a palavra. Isso me dá a entender que ele conhece, mas só não vive da verdade. Amém. Então, o que te torna diferente de Satanás é o fato de você conhecer a verdade e você vive da verdade e ele conhece a verdade, mas não vive da verdade. Amém. Já se você tiver a conhecer a verdade, ouvir a verdade, não viver da verdade, automaticamente se torna semelhante a Satanás. Mais do que falar, mais do que conhecer, é o viver. É executar. É o que vai definir quem realmente você é. Louvado o seu nome do Senhor. Deus seja Então louvado. vamos viver somente na verdade. De Cristo. Amém. Porque, pá, o mundo está no fim. As coisas estão tão difíceis. Que praticamente você olha para algumas coisas que acontecem, você fica surpreso, admirado. Você olha para algumas coisas na qual estão acontecendo, automaticamente você fica sem jeito. Mas para que haja garantia, mas para que nós possamos ter a máxima convicção do que realmente diz respeito à vontade de Deus, nós temos que estar ligados na videira. Porque a vara sem a videira não tem a capacidade de produzir fruto. Nós só produziremos frutos quando estamos conectados com a videira. Mas se tu não estiveres ligado nela, automaticamente já não produzirás fruto. Porque tudo quanto a nossa boca fala é o que estiver no nosso coração. Então todas as atividades que tu tiveres a praticar, todo o jeito na qual tu tiveres a exercer, automaticamente em função do que quer, do que está dentro de ti. Permita com que as boas sementes de Cristo estejam no teu coração, para que na tua boca só saia a palavra para a construção. Permita com que na tua vida, dentro de ti, haja boas sementes de Cristo. Para que o quê? Para que tudo o que você fale, é para glorificar a Deus. Amém. Ainda que você fale coisas na qual não dizem respeito, ainda que você não fale coisas na qual
não estão ligados com aquilo que é a essência de Cristo, automaticamente isso não vai adiantar. Porque a nossa boca, porque a boca de um cristão vai servir para quê? Para edificação, não para construção. Então, você foi tirado da permissão, você foi salvo, foi encontrado mesmo não merecendo. Você não merecia ser encontrado, não merecias a graça. Ou seja, você não merece a graça. Não merece o encontro, mas ainda assim ele te encontrou. É porque ele ainda tem um propósito contigo. É porque ele ainda garante alguma coisa maior ou melhor para a tua vida. Amém. Então basta você decidir com que ele faça o querer e o propósito dele em você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Até aqui que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Glória a Deus, aleluia.